Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. Hoje nós leremos o capítulo, na verdade, o Salmo de número 4, o versículo 30, que é a leitura sugerida pelo nosso comentarista. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, a primeira lição do nosso trimestre, será aplicada, permitindo o Senhor, no próximo domingo, que traz por título a pessoa do Espírito Santo. Correto? Então vamos aqui à leitura bíblica. Salmo de número 104, versículo 30, porém nós leremos do versículo 27 até o versículo 34, que nos diz o seguinte: todos esperam de ti que lhes deem de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com o seu olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, o salmista está falando do ato, da criação, da dependência da criação, da manutenção de Deus, da manutenção do seu Espírito. O tema sugerido pelo comentarista para essa leitura diz o seguinte: a ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. E de fato o é. É lógico que quando nós olhamos para esse texto aqui, para esse salmo, sem a visão, sem o conhecimento, sem o filtro, vamos dizer assim, sem o filtro do Novo Testamento, sem o conhecimento do Filho de Deus, da pessoa do Senhor Jesus, sem o conhecimento da pessoa do Espírito Santo, numa leitura crua desse texto, o salmista está falando não da pessoa do Espírito Santo, mas está falando de uma força vital. Está falando de uma força ativa da parte de Deus que vai criar vida. Tanto que ele chama aqui de fôlego, Tira-lhe o fôlego e eles morrem. Está falando desse fôlego, daquilo que traz a vida e daquilo que mantém a vida. Lógico que nós temos que levar em conta o conhecimento do salmista, o contexto em que ele vivia, o mundo em que ele vivia, e ele não tinha ciência da pessoa do Espírito Santo. Para ele, isso era uma força que vinha da parte de Deus. Poderia ser confundido com um anjo ou um espírito da parte de Deus, como a gente já viu em alguns outros textos. Mas, na verdade, aqui é a ação direta da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem mantém a vida, como vimos ontem. É o Espírito Santo quem mantém, quem criou a vida. A gente viu ali a ação dele sobrevoando a face das águas, o berço da vida. Ou seja, ele cuidando para criar a vida naquele ambiente. E depois de criado, o salmista faz nos lembrar da necessidade da manutenção dele. Não bastou criar para ela continuar existindo, para ela continuar prosperando. Precisa-se da ação direta do Espírito. Precisa-se do cuidado do Espírito. E é interessante isso, porque de forma arrogante, nós somos levados, por muitas vezes, e os judeus acreditaram nisso, os israelitas acreditaram nisso, aqueles que acreditam na predestinação,
também acreditam nisso, que Deus só cuida daqueles que estão perto dele, daqueles que estão próximo dele. Quando, na verdade, nós vemos aqui o salmista falando de Deus cuidando dos animais, da hora deles se alimentarem. É interessante, irmãos, como que isso conversa, como que esse pensamento conversa com o pensamento do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Quando ele diz que as aves não se preocupam em comer porque Deus dá a elas o tempo certo. Quando ele diz como que as plantas não se preocupam com a beleza, a forma de se vestir, porque Deus dá a elas. Esse Deus dá a elas é a ação direta do Espírito Santo, dando condições da vida permanecer neste planeta. Irmãos, se nós estudarmos um pouquinho sobre o cosmos, sobre como que os planetas se formam, sobre as condições para um planeta ter capacidade de sustentar a vida, nós vamos ver que o nosso planeta, ele se mudar um pouquinho a localização dele, da posição do Sol, a vida desaparece desse planeta. A vida deixa de ser possível aqui. As pessoas preferem acreditar no acaso, ou elas, sem compreender essas coisas, acham que isso vai ofender a santidade de Deus. Enquanto isso, nós vemos a ação de Deus, a ação direta de Deus, sustentando toda a vida, mantendo e dando condições de toda a vida. O Espírito Santo não foi fundamental apenas para a criação, ele é fundamental também na manutenção da vida. Ele é fundamental também na existência da vida. Isso é muito importante porque os homens acham, infelizmente até alguns de nós, até alguns que se dizem cristãos, acham que podem viver sem Deus, acham que podem viver sem o Espírito Santo. Não conseguem identificar nas suas vidas algumas ações, algumas atitudes do Espírito Santo, possibilitando ele ainda viver. E ao invés de sermos gratos pela vida que temos, muitas das vezes agimos como se ele fosse obrigado a nos dar além daquilo que ele já nos dá. Quando sofremos, quando morremos, nós vimos isso no estudo do livro de Jó. Essa ideia de que a gente pode questionar Deus em tudo, o quanto isso é absurdo. Mas ainda vai além, porque o Espírito Santo ajudou a criar, é fundamental na criação, o Espírito Santo é fundamental na manutenção, mas ainda Isaías, no capítulo de número 65, vou pegar apenas 2 versículos desse capítulo, que é o 17 e o 18, ele fala de algo mais a ser criado. Ele fala de novos céus e nova terra. Ele diz o seguinte: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Ou seja, além da criação e da manutenção desse mundo em que vivemos, o mundo futuro também depende do Espírito Santo. Também depende da ação do Espírito Santo. Também depende dessa vida criadora, dessa força criadora que o Espírito Santo tem. Dessa força criativa, da fonte da vida que o Espírito Santo é. Para criar, para trazer de novo. Irmãos, tudo isso é muito interessante, tudo isso é muito bom, nós identificarmos esses pontos na Bíblia que reforçam a crença na pessoa do Espírito Santo, mas também nos chama a responsabilidade. Nos chama a responsabilidade pelo seguinte: só vai haver reforma, ou só vai haver a criação de algo novo, porque o que existe hoje está sendo destruído. Está sendo
está sendo totalmente devastado, vamos usar essa expressão. Com o comportamento que nós temos hoje, os brasileiros, com o comportamento que nós temos hoje, segundo a ciência, nós precisaríamos de 1,5 planetas para nos sustentar, com o comportamento consumista que nós temos hoje. Com o comportamento consumista que os Estados Unidos têm, que as grandes nações têm, nós precisaríamos de mais de 5 planetas. Ou seja, esse mundo que o Espírito Santo criou, esse planeta que o Espírito Santo criou, não é suficiente. Não está sendo suficiente para sustentar a nossa vida hoje. Alertam-se sobre o aquecimento global, sobre os problemas de poluição que vão causar condições terríveis para o futuro e vai tornar cada vez mais difícil a sobrevivência, a vida neste planeta. E isso somos nós quem estamos causando. É o nosso comportamento. Então, seguir a Cristo, ser cristão, também é se preocupar com o mundo em que nós vivemos. Também é cuidar, nós somos agentes de Deus. Nós somos agentes do Espírito Santo. Então, também é nossa responsabilidade a manutenção do ambiente em que vivemos. Também é nossa responsabilidade o nosso comportamento no ambiente em que nós vivemos. Como nós nos relacionamos com a natureza. Como nós nos relacionamos com o ambiente em que estamos. Ser transformado pelo Espírito Santo não é só ser transformado para gritar glória a Deus e aleluia. Mas é ser transformado no comportamento em que torna possível a vida e torna essa vida de forma tal que ela possa prosperar. Não basta vir à existência. Percebamos o cuidado do Espírito Santo, que não bastou apenas criar a vida. E nós já vimos que ele não a criou do nada. Ele criou de alguma coisa. Então, manter a vida como ele a mantém também é responsabilidade nossa. Nós que somos chamados de inteligentes, nós que somos chamados de filhos de Deus, temos que ter o compromisso e a responsabilidade tanto de viver quanto de cobrar, tanto de agir quanto de cobrar daqueles que devem ter a responsabilidade e o cuidado para que este planeta, para que as nossas cidades, para que as nossas ruas tenham condições para que os nossos filhos vivam, para que eles tenham um futuro, e não um futuro terrível como está sendo desenhado. É interessante olharmos para o Apocalipse e achar que aquilo vai acontecer do nada. Que de repente, metade das águas do planeta, 2/3 das águas do planeta vai se tornar impossível a vida. Que o planeta do nada vai se tornar hostil à vida humana e pronto, vai ser impossível continuar vivendo aqui. Aquilo está sendo construído hoje. Aquela monstruosidade do Apocalipse está sendo construído agora. Com cada atitude irresponsável nossa. Está sendo construído agora. Então, é nossa responsabilidade também. O Espírito Santo mantém, o Espírito Santo cuida. Mas nós também temos responsabilidade com isso. Amém? Meus irmãos, é um excelente dia para meditação. É um excelente dia para dar uma olhada em volta. E ver o que eu estou fazendo para cooperar para o bem das vidas ao meu redor. O que eu estou fazendo como filho de Deus. Dá uma olhada à sua volta, ok? Não esqueça, irmãos, de cooperar também. O canal está começando agora, então dá uma força aí também, compartilhe, né? Se possível, dá um joinha aí para a gente. Se você gostou, compartilhe nas suas redes também. Amém? Deus te abençoe. Estejamos juntos, estudando a palavra de Deus. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz do nosso Senhor Jesus.